Você sabe o que é narcisismo? Conhece alguém narcisista? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Como domar um ego adolescente, como não mimar um bebê e como não criar um filho despreparado para a vida. Tereza Cristina, psicóloga, está aqui comigo novamente no estúdio para a gente bater um papo sobre esse assunto, né, Tereza? Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no TVO Notícias. Eu que agradeço. Bom, primeiro, antes da gente responder as perguntas, né, que eu acabei de fazer agora, vamos definir o que é o narcisismo para quem nos assiste. Existem 3 características principais que a gente pode identificar um perfil narcisista. O primeiro deles é um sentimento de grandiosidade, aquela pessoa a que se sente melhor, mais importante do que os outros. Então essa é uma primeira característica. Uma segunda característica é a falta de empatia. O que significa isso? Uma pessoa que tem uma dificuldade de se colocar no outro, no lugar do outro. Então ela quer sempre ter as suas necessidades satisfeitas em primeiro lugar. E a outra característica é a pessoa que se acha merecedora de vantagens, né? Tem uma dificuldade de seguir regras, então ela quer sempre assim, ter privilégios. Então essas 3 características são muito importantes para a gente definir um perfil narcisista. Né? Então o narcisista ele tem excesso de autoestima, seria isso? É um falso excesso de autoestima. Por que é falso? Porque ele precisa se reafirmar o tempo todo. Então, de repente, numa conversa com o narcisista, você está contando algo para ele sobre alguma realização sua e ele tem sempre uma história muito melhor do que a sua para contar. Né? Às vezes pode até ser verdadeira ou até mentirosa. Então, é uma falsa autoestima, porque quem tem a autoestima bacana, boa, verdadeira não precisa ficar se reafirmando como se precisasse ser melhor do que as outras pessoas. Ok, agora os pais ou os responsáveis que nos assistem têm que ficar atentos, porque isso começa na infância, Tereza, com a criação, com os elogios desnecessários, errados, né? Vamos explicar um pouquinho. Começa na infância. Muitas vezes, alguns pais têm dificuldades em colocar limites. Uma coisa muito importante para a vida de qualquer um de nós é que a gente aprenda a ter limites realistas. O que significa isso? Que a gente não pode tudo, que a gente vai ser frustrado, que nós vamos ganhar alguns nãos pela vida, né? E isso começa na infância. Quando isso não acontece, a gente tem limites prejudicados. O que significa isso? Que a pessoa que é muito mimada, que ela tem muitas concessões na infância, ela vai para a vida despreparada, acreditando que as outras pessoas terão que agir como os pais agiam com ela, fazendo concessões, passando a mão na cabeça, né? Começa já na idade do bebê, né? Bebezinho. É importante entender isso, né? Como não mimar o bebê. Exatamente. Frustrando, né, assim, entendendo que tem hora que a gente tem que dizer não, né, tem hora que o bebê ele tem que tolerar que não é hora de brincar, né, ou de que está na hora de dormir, né, então tudo isso é muito importante. Eu costumo dizer que muitas famílias criam o rei bebê e a rainha bebê, né, e eles crescem pela vida achando que são muito especiais. Outra coisa que tem acontecido muito, as grandes festas, né? Aquelas festas, né, de princesas, que tem um cerimonial e as crianças são levadas a acreditar que elas são celebridades, que elas são muito especiais. E a vida lá fora não é assim. Né? Então isso aí de repente pode criar essa falsa impressão de que você terá tudo isso assim no mundo lá fora e você não terá. Então de criancinha já começa a criar isso. Agora, na adolescência já é uma fase um pouco mais difícil, Tereza, para domar esse ego adolescente aí? Como que os pais devem fazer? É sempre frustrando, não é importante em todas as épocas da vida, em todas as fases da vida. Isso, é importante. Na adolescência já vai ficando um pouco mais complicado, porque aí esse adolescente ele já vai levar para as relações nos outros lugares. Na escola, por exemplo, é aquele adolescente que já está demonstrando um desafio à autoridade, por exemplo, os professores em sala de aula, né? Então, se ele não faz uma tarefa e é cobrado, ele não liga, né? Ele desafia o professor, ele acredita que de repente ele pode não fazer uma prova e se de repente ele zera essa prova, ele vai contestar. A culpa não é dele. A culpa não é dele, exatamente. Então,
uma dificuldade muito grande de entender consequência. E quando a consequência vem, tem uma extrema dificuldade de lidar com essa consequência porque acredita que deveria ter um tratamento especial, né? Então, fica mais difícil na adolescência, porque os pais já não têm tanta aquela validade. E até assim, mas você me ensinou o tempo todo que eu era especial, agora como que você quer dizer que eu não sou? Já está mais arraigado, né, digamos, o problema. Agora, Tereza, você estava falando uma coisa importante, que a pessoa com perfil narcisista, ela pode desenvolver um transtorno, é isso? Isso, pode desenvolver, já é descrito na literatura, né, um transtorno narcisista de personalidade. Então, pode virar, assim, um problema de caráter mesmo, né? E, assim, como que a gente identifica, né? É essa pessoa que acha que está acima das regras. Uma outra característica muito importante para quem tem o transtorno é que ele está sempre desqualificando o outro, né? Dizendo coisas assim, não ficou bom, você não presta, o meu é melhor, eu faria melhor assim, né? Então ele está sempre se vangloriando e o outro é menos, está abaixo. Então essa é uma característica importante. Outra coisa também, alguns narcisistas tem até um perfil megalomaníaco, vamos dizer, né? Ele sempre está assim, colocando que ele fez grandes realizações, né? Coisas muito além do ser humano comum, vamos dizer certo. assim. Nosso tempo é pequeno, mas acho que fica a dica. O não e a frustração é importante. Extremamente importante. Narcisista, né? Se você ama seu filho, dê limites a ele. Tá certo. Muito obrigada, viu, professora? Eu que agradeço. Novamente, Tereza. E a gente fica por aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa tarde para você e até amanhã.